Você vai ouvir agora o podcast produzido pelas rádios Globo e CBN a partir de textos do jornal O Globo e com o apoio da TV Globo. Os Jogos que Eu Vivi, de Dorit Arazin. Capítulo 6, 2000, Os Jogos de Sydney. Na voz da jornalista da TV Globo, Glenda Kozlowski. Sydney 2000, Nirvana. O clima festivo dos australianos se casou perfeitamente com o espírito olímpico. Nos jogos marcados pelos velozes maiôs que imitavam pele de tubarão, em uma despedida do mundo que existia antes do 11 de setembro. De qualquer ângulo e sobre qualquer aspecto, organização, atmosfera, hospitalidade, instalações, astral, Sydney foi um deleite. Narração de Galvão Bueno da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Sydney. O belíssimo Estádio Olímpico de Sydney, repito, capacidade para 110 mil pessoas. O Parque Olímpico, ao lado, logo ao lado, você pode ver, à esquerda tem um ginásio, à direita tem o que eles chamam o Superdome, o ginásio que vai trazer os jogos de basquete, onde vai jogar o basquete feminino brasileiro, o Dream Team americano. E vamos para o início da cerimônia. Agora vamos buscar a imagem lá dentro e vamos para o início da cerimônia. Quem não gosta de ser acolhido com alegria, sem frescura? A versão tropical do idioma inglês começava com o irresistível Good day e resolvia eventuais entraves com apaziguador No worries. O clima geral naquele país fanático por esportes era de satisfação por estar recebendo os jogos. O entusiasmo com que mais de 16 mil profissionais de mídia, 5.298 de jornais e revistas, 10.735 de TV e rádio, além de 5.000 operadores técnicos. Cruzaram mares e continentes para estar em Sydney, contou com forte incentivo visual. O chamariz foi o número especial da revista de arte Black and White, dedicado à equipe olímpica australiana. Editada em Sydney e disponível nas grandes livrarias de cidades cosmopolitas, a publicação selecionara 29 homens e mulheres da esquadra do país sede para fazer uma ode ao corpo atlético. Todos foram fotografados vestindo um mesmo uniforme, o próprio corpo nu, atlético e esplêndido, ora em movimento, ora captados quando parecem parar o tempo. As fotos mesclavam o rigor da germânica Leni Riefenstahl com pitadas da cultura solar australiana e resultaram num memorável ensaio imitado desde então por vários fotógrafos de outros países. Nenhuma das imitações deu certo. A edição de 2000 tinha por título The Sydney Dream. Era a sequência do piloto lançado para os Jogos de Atlanta 4 anos antes e vale a pena ser revisitado até hoje. Continua disponível, online, por menos de $20. Em Sydney, coube ao porta-bandeira da delegação de 4 atletas da Guiné Equatorial tornar-se a primeira celebridade instantânea com uma receita não planejada. Eric Moussambani saiu do anonimato do 4º dia dos Jogos ao quase afogar-se perante as 17 mil pessoas que assistiam à série de eliminatórias da nobilíssima prova dos 100 metros nado livre no International Aquatic Center. Outros 3,5 bilhões de telespectadores globais também puderam acompanhar o feito. Reportagem de Kiko Menezes sobre o nadador Eric Moussambani. Eric Moussambani, um dos raros atletas olímpicos da história da Guiné Equatorial. Até hoje foram apenas 33 participações nos Jogos. Em 2000, na Olimpíada de Sydney, o mundo o viu nadar pela primeira vez. O nadador chegara a Sydney como um dos chamados wild cards, ou atleta convidado, presentes em todos os jogos. Segundo normas adotadas pelas federações de atletismo e natação, é permitido ao país que não tem atletas com índice olímpico credenciar 2 competidores, um homem e uma mulher, para disputarem uma prova individual cada, independentemente das respectivas qualificações ou habilidades. Tudo em nome do espírito olímpico universal.
Ao pinçar Mousambani, a Guiné Equatorial deu de presente para a mídia um personagem de biografia irresistível sob medida. E todos a consumiram com voracidade, a partir do momento em que o nadador levou 1 minuto, 52 segundos e 72 centésimos para perfazer os 100 metros da prova. Com esse tempo, o holandês Pieter van den Hoogenbaan, que conquistou o ouro na final, atravessaria a piscina 4 vezes e meia. Como os 2 adversários do africano na eliminatória haviam sido desclassificados por queimar a largada, ele teve de se arrastar completamente sozinho na piscina, tornando sua performance ainda mais surreal. Ao final, tendo abandonado o último vestígio de qualquer estilo, nadava cachorrinho, mas completou a prova. Saiu cabisbaixo, acenou timidamente para a arquibancada, que o aplaudia sem parar. E segundo o historiador olímpico David Walshinski, foi chorar no vestiário. No dia seguinte, tornara-se celebridade mundial. Ganhara patrocínio e maiô pele de tubarão da Speedo, um apelido à enguia, e uma agenda lotada de pedidos de entrevistas. Soube-se assim que, em criança, ele nadara com crocodilos e que até então jamais havia visto uma piscina olímpica. A maior em seu país tinha 20 metros, mas não desistiu. Depoimento de Gustavo Borges sobre Eric Mousambani. Normalmente, quando você vai competir, você não fica assistindo da arquibancada, você fica mais num lugar um pouco mais tranquilo. O pessoal, isso demorou muito tempo, essa comemoração. Começou a aumentar e vai, aí continua, todo mundo aplaudindo e tal. No Mundial do ano seguinte, realizado em Fukuoka, Japão, lá estava Mousambani, prudentemente na prova mais curta, de 50 metros. Conseguiu chegar 6 segundos à frente de um competidor de Antigua. Pelo menos uma coisa era certa. Sobre a enguia não pairava a suspeita de doping, vírus que a cada nova edição dos Jogos mais contaminava os pódios olímpicos. Em Sydney, 18 atletas e 2 técnicos foram expulsos dos Jogos por malfeitos envolvendo a fraude. Outros 40 foram barrados por testes com resultados positivos feitos antes de chegarem à Austrália. Não por acaso, a última prova, 27 competidores chineses haviam desistido de comparecer aos Jogos e nenhum recorde mundial nas pistas de atletismo foi batido em Sydney. O aviso da introdução dos temidos testes capazes de detectar a presença do hormônio sintético EPO, eritropoietina, que aumenta a produção de glóbulos vermelhos no sangue, pode ter espantado os mais destemidos. De todo modo, aquela primeira geração de testes de sangue só foi capaz de monitorar doping ocorrido até 72 horas antes da coleta do material. Ao contrário do atletismo, a natação rendeu um maná de resultados, quase desconcertantes. Quando Pieter van den Hoogenbaan estraçalhou o recorde mundial dos 100 metros livre, nadando abaixo da marca mítica dos 48 segundos, o centro aquático explodiu em festa, apesar do herói festejado ser filho de terra estrangeira. VDH, como passou a ser chamado por quem se confundia com um longo sobrenome, isto é, todo mundo menos alguns europeus, passou a herói da hora. Numa prova em que recordes são batidos em não mais do que centésimos de segundos, o holandês capou mais de 3 décimos da marca anterior de 48 segundos e 18 centésimos. Um assombro! De quebra, também abortou a meta do russo Alexander Popov de se tornar tricampeão olímpico na modalidade, contrariando a norma de que todo medalhado deve comparecer a uma entrevista coletiva ostentando o troféu pendurado no pescoço. O russo enfrentou os holofotes com a medalha no bolso. Era apenas de prata,
metal de peso indigno para as expectativas do príncipe da velocidade. Assistir a provas olímpicas ao vivo, num país apaixonado por esportes e fanático por natação, foi, sem dúvida, uma experiência à parte. Nas provas de revezamento, por exemplo, as arquibancadas se punham de pé, cantavam rock e batiam palmas ritmadas com as braçadas dos nadadores. Sinfonia nova para mim. Entrevista de Gustavo Borges após a medalha de bronze no revezamento 4x100 dos Jogos Olímpicos de Sydney. Conseguimos aí com um pouquinho de sorte entrar nessa final numa boa baliza aí, a medalha de bronze. Vale ouro pra ver. O peixe grande vindo dos Países Baixos também estragou a coroação que a Austrália preparava para o calouro sensação da casa. Ian Thorpe, de 17 anos, e pés tamanho 50. Esperava-se que Thorpe conquistasse 4 medalhas de ouro, 2 individuais, 2 em revezamento, a bordo de seu dramático traje negro inteiriço que imitava pele de tubarão. VDH cortou-lhe o voo na prova individual dos 200 metros nado livre, com direito à quebra de recorde mundial. E também levou ouro nos 50 metros, novamente com quebra de recorde. Coincidência ou não, sua compatriota Inge de Bruyn, com quem dividia o técnico, também fez terra arrasada na piscina olímpica de Sydney, quebrando 3 recordes mundiais em 3 provas individuais. Não respondo a perguntas sobre doping. Informava aos jornalistas que a aguardavam após cada vitória. A sala rapidamente se esvaziava à metade. Houve quem atribuísse as boas marcas na natação ao fato de a piscina ser a mais rápida do mundo, como a definiu o velocista americano Gary Hall Jr. A água esterilizada e tratada com ozônio para ganhar em estabilidade tinha temperatura igual à do ambiente, para que o corpo do atleta não perdesse energia ao entrar em contato com ela. Novidade para a época. Teve mais razão, porém, quem associou os formidáveis desempenhos à estreia dos maiôs, que encobriam os nadadores do pescoço aos tornozelos, fazendo dos blocos da largada quase uma cena de ficção científica. Cabe registrar que Popov não esteve entre os que aderiram à novidade, hoje proibida. Compito com minha própria pele, dizia, altivo, e perdeu. Meses antes do início dos Jogos, o americano Tom Malchow, dos 200 metros borboleta, fora o primeiro nadador da história a bater um recorde mundial meses antes, enfiado numa dessas roupas fast skin. Defensor apaixonado da novidade, ele estava convencido de que por comprimir a musculatura e, portanto, reduzir o acúmulo de ácido lático no corpo, além de diminuir brutalmente o atrito com a água, o revolucionário maiô era o grande diferencial. Malchow ia além. Ele também dizia sentir-se como Clark Kent, vestindo a roupa de super-homem, tamanha era a confiança que adquiria ao se enfiar na armadura. Mas o maior lucro acabou indo para a Speedo, fabricante da roupa que prometia um ganho de 3 a 4% no desempenho na água. A marca subiu ao pódio 88 vezes, só nos 6 primeiros dias de prova, e abiscoitou 81% do total de medalhas dali. Desde 2010, e por pressão de nadadores de ponta encabeçados pelo maior de todos, Michael Phelps, os controvertidos maiôs de corpo inteiro à base de poliuretano estão proibidos pela Federação Internacional de Natação. É possível, portanto, que alguns recordes alcançados com esses maiôs jamais consigam ser melhorados, da mesma forma que vários recordes antigos movidos a doping. E se nos Jogos de 2000 alguns resultados tiverem somado os 2 fatores, pele de tubarão mais substâncias ilícitas? O vírus do doping tem isso de insidioso. Ele dissemina suspeitas sem comprovação, até matar o esporte. Ou vice-versa, até o esporte domar o doping de medo. Matá-lo é impossível.
Numa edição dos Jogos que devolveu um sentido de jovialidade popular ao movimento olímpico e em que festas de rua pipocavam sem motivo, a Austrália se manteve à altura de sua reputação até o fim. Na cerimônia de encerramento, um rock sacolejante trovejou e gloriosas Priscilas, rainhas do deserto, fizeram festa no gramado. Tampouco faltou a característica nacional de fazer rir, sobretudo dos próprios australianos, com a conhecida verve anti-autoritária. Temas sérios e essenciais à história da nação, como a marginalização da população aborígene, também conseguiram ser desengavetados durante os Jogos. E com grande pompa e circunstância, quando até a véspera ainda eram considerados tóxicos. A escolha da velocista aborígene Cath Freeman para acender a pira olímpica foi um marco, e as repetidas menções à herança aborígene que constaram dos discursos oficiais não passaram despercebidas. A banda Midnight Oil se apresentou envergando camisetas e calças marcadas com a palavra sorry, referência a um até então inexistente pedido de desculpas do governo australiano pelo tenebroso tratamento imposto a gerações e gerações de aborígenes. Foi o início de uma sofrida reconciliação mediada, de certa forma, pelos Jogos. 8 anos depois, viria o ansiado pedido de desculpas pelas leis de assimilação, que, entre outros, retiravam crianças aborígenes de suas famílias para serem criadas por brancos. Uma dessas crianças foi Cath Freeman. Quando ela cruzou a linha de chegada nos 400 metros rasos e conquistou a mais celebrada das 16 medalhas de ouro que deram à Austrália o 4º lugar no cômputo geral, o Estádio Olímpico veio abaixo. Um total de quase 60 medalhas para uma nação de 19 milhões de habitantes é espetacular. Dava gosto de ver que, mesmo quando não havia nenhum atleta australiano no pódio, ninguém arredava pé das arquibancadas até o fim das cerimônias de premiação. Quem realmente gosta de esportes sabe que todo minuto olímpico conta. Escrevi na época que só poderia mesmo ter sido nos Jogos de Sydney, onde se celebrou como nunca a mulher atleta plena, orgulhosa de seus músculos e vaidosa de seu corpo, que surgiria um mulherão como Tatiana Grigorieva. No tablado de ginástica do Superdome, continuavam a atuar como sempre atletas em miniatura, capazes de feitos extraordinários, como saltar no cavalo a uma velocidade de 25 km por hora. Eram as que devem portar franjas e topetes endurecidos de laquê, presilhas no cabelo e maquiagem carregada demais para a aparência infantil. Eram as meninas que pareciam em descompasso com a atleta celebrada no ano 2000. Essa estava em exposição total no Estádio Austrália, na prova de salto com vara feminino, modalidade do atletismo até então vetada a mulheres. Cada vez que a silhueta esguia e bronzeada de Grigorieva se colocava em marcha para um novo salto, a arquibancada do estádio aplaudia a cadência das passadas, em delírio. E cada vez que os telões focavam o rosto de traços eslavos e olhos de azul esverdeado, emoldurados por uma penca de cabelos loiros, a alegria era maior. Embora nascida em São Petersburgo, ela competia pela Austrália. Quero mostrar que uma mulher que compete no esporte pode ser uma mulher linda e que sabe se cuidar. Diria ela, sem modéstia, depois de conquistar a medalha de prata. Provavelmente também concorda que merece as 7 fotos a que teve direito no ensaio de nus olímpicos da Black and White.
Da delegação brasileira que levou 205 atletas para os Jogos de Sydney e de lá voltou com 6 pratas e 6 bronzes, nosso melhor embaixador foi Gustavo Kuerten. Nem poderia ser diferente. Guga e o espírito que reinou em Sydney foram feitos um para o outro. Apesar de milionário e de ter se tornado pouco antes da Olimpíada bicampeão do torneio de Roland Garros em Paris, o brasileiro optou por alojar-se na Vila dos Atletas, da qual as celebridades do esporte fogem como da peste. Eles costumam alugar mansões ou hospedar-se em hotéis para fugir do assédio e poder se concentrar. Guga, como é de seu feitio, distribuía autógrafos como se não houvesse competição pela frente. Encarou o bandejão e o alojamento comum. Não ganhou medalha. Conquistou simpatia. De certa forma, os Jogos de 2000 foram uma espécie de último baile da ilha fiscal. Só que desta vez o apagar das luzes não foi da monarquia brasileira. Foi o do mundo, que existiu antes do atentado terrorista de 11 de setembro de 2001. Ninguém sabia, mas em Sydney dançou-se sobre um vulcão chamado Al-Qaeda. A partir da Olimpíada de Atenas de 2004, tudo seria diferente. E aí o que eles prometeram? Vem aviões da Força Aérea Australiana, são F-111, que passou. E passou e no bojo de sua turbina levou a chama olímpica. Este podcast é uma produção da seleção Rádio Globo CBN. Foi feito a partir dos textos publicados pelo jornal O Globo e com o apoio da TV Globo. Amanhã, no capítulo 7, você vai recordar os Jogos de Atenas.